Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus veio para trazer essas boas novas, essas boas notícias, que antes estávamos condenados, estávamos perdidos, mas agora temos a oportunidade de sermos salvos, desde que a gente se curve diante do Senhor. As boas novas é para os mansos, não é para os covardes, não. É para aqueles que, quando ouvem a voz do Senhor, eles se dobram, eles se curvam e dizem: sim, Senhor, pode falar, que o teu servo ouve. Não importa o tamanho, a intensidade do seu pecado, quanto o que você já fez. A Bíblia diz que, ainda que os pecados sejam como escarlate, vermelho como carmesim, Jesus, pelo poder do seu sangue, nos purifica e nos torna branco como a lã e como a neve. Isso é, se referindo à nossa alma. Então Jesus, ele é o ungido de Deus para trazer as boas novas, boas notícias para os mansos. Você se enquadra como um manso ou como alguém que é bravo, né? Tem gente que é igual aquelas... A gente chega assim, às vezes, que tem aquele rebanho de avoante, né? Que chega uma pessoa, voa tudo de uma vez, né? Assim, quando a gente vai fazer um culto ao ar livre, sim, né? Às vezes a gente chega e tem aquela multidão de gente, e de repente um pega uma moto, outro pega uma bicicleta, outro pega um carro, né? E vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. São pessoas que se espantam, que se afugentam, que não são mansas para ouvirem as boas novas de salvação. Mas aqueles que se dobram para ouvir as boas novas de salvação, esses recebem com certeza o poder do Espírito Santo na sua vida e tem a sua vida transformada. A outra coisa que ele fala aqui, além de apregoar boas novas, ele diz que o Senhor o enviou para restaurar os contritos de coração. Irmãos, aqui é tremendo, né? Aqui é tremendo. O salmista, no Salmo 51, no verso 17, ele diz que a um coração quebrantado e contrito Deus não suporta. A Bíblia nos mostra várias pessoas que eram tidas até como lixo da sociedade, que até mesmo os religiosos detestavam essas pessoas, mas elas se quebrantaram diante de Jesus. O exemplo desses é Zaqueu, né, o publicano. A Bíblia diz que Jesus ia passando em Jericó e Zaqueu ouviu falar que Jesus havia de passar por ali. E aquele Zaqueu, um homem rico, um homem de renome, ele não era só um publicano, ou seja, não era só um servidor público, ele era um líder dos servidores públicos, ele era uma pessoa bastante rica e bastante conhecida. Mas aquele homem tomou uma atitude que, ao ver, né, assim, no olhar da sociedade, que leva muito em consideração isso, poderia dizer que Zaqueu estava se humilhando, ou até mesmo diria que seria uma atitude ridícula, porque ele subiu numa árvore, ele subiu numa figueira brava, porque ele estava ansioso, ele estava desejoso, ele queria conhecer Jesus. Havia uma impossibilidade dele ver Jesus, porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem, vamos dizer assim, anão, né? Mas diante do seu desejo, da sua vontade de conhecer Jesus, por que ele sentiu esse desejo? Por que ele sentiu essa vontade? Porque ele ouviu falar de Jesus. Alguém disse para Zaqueu: olha, aquele Jesus que curou Bartimeu vai passar hoje aqui na nossa cidade. Aquele homem que ressuscitou o filho da viúva de Naim vai passar aqui na nossa cidade. Aquele homem que ressuscita mortos, que faz milagres, ele vai estar passando aqui. Jesus vai passar por aqui. E ele então sentiu-se desejoso de conhecer Jesus, e ele não mediu esforço, ele subiu numa árvore. É necessário haver esforço da nossa parte, é necessário haver um empenho da nossa parte, demonstrando o desejo de conhecer Jesus. Glória a Deus.